Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: As Parábolas de Jesus, parte 4. O texto bíblico: A semente de mostarda. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 31 ao 32. Jesus contou-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem toma e semeia no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, uma grande árvore, de sorte que as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos e neles se abrigam. Aí está outra parábola pequenina contada por Jesus, mas que tem um significado enorme. Uma pequenina semente de mostarda, a qual, colocada na mão, de tão pequena quase não enxergamos. Mas quando semeada, ela brota e cresce, tornando-se uma grande hortaliça. Desde o meu tempo de seminário, sempre que leio e medito esse texto bíblico, em que Jesus compara o reino dos céus com uma pequenina semente de mostarda, sempre me chamou a atenção o fato seguinte: a menor de todas as sementes, ao ser semeada, torna-se uma grande árvore, de sorte que as aves do céu fazem ninhos e se abrigam nos seus ramos. Reparem nesta expressão de Jesus: as aves fazem ninhos e se abrigam nos seus ramos. É como se o Senhor dissesse: olhem para a diversidade das aves que voam pelo espaço. Elas são muitas, de diferentes formas e plumagens multicoloridas. Alguns passarinhos, como os canários, por exemplo, são de uma cor só. Outros têm muitas cores e seus cantos estilreados os mais distintos, como os bentivis, os pardais, os periquitos, as andorinhas, etc. Todos pousam e fazem ninhos nos ramos da árvore, que outrora, ao ser semeada na terra, era a menor de todas as sementes. Agora todas as aves fazem ninhos e descansam nela. O que Jesus quis dizer com esta observação? Não estaria ele, que é Deus e o Senhor de tudo, referindo-se ao ecumenismo, o qual, para ser verdadeiro, não pode ter nenhum outro interesse que não o reino de Deus? Não estaria Jesus querendo mostrar que nos diversos ramos da única árvore existe espaço para todas as aves fazerem seus ninhos e se abrigarem? Chamo a sua atenção para os textos seguintes, ambos pronunciados por Jesus pouco antes de sua entrega na cruz por nós, por todos nós. Prestemos atenção nestas palavras de Jesus. Primeiro texto, Jesus diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Estas palavras Jesus pronunciou no templo de Jerusalém, apinhado de gente, apenas 6 dias antes de ser morto na cruz. Era domingo, o dia em que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho que não era seu, pois nem isso ele possuía, mas foi pego emprestado. E Jesus montou nele e foi aclamado como rei pelas ruas da cidade, por todo o povo que agitava ramos de oliveiras e colocavam seus mantos para Jesus passar por cima, e o povo todo gritava de alegria: Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E do céu ouviu-se a voz de Deus que disse: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Nesta ocasião, Jesus disse também: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só, mas se morre, produz muitos frutos. O segundo texto para o qual chamo a sua atenção é este: que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que eles sejam perfeitos na unidade. Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos de 21 ao 23.
Esse texto é da oração de Jesus que ele fez ao Pai em seguida ao lava-pés dos discípulos na última ceia, poucos instantes antes de ser preso, torturado e morto na cruz do Calvário, onde salvou a todos os que creem nele. Não tenho nenhuma dúvida que, quando disse estas palavras, Jesus se referia e pensava em todos, sem exceção, e não apenas naqueles mais fundamentalistas, os quais imaginam que o céu foi feito somente para eles e para o pequeno grupo que pensa igual a eles. Jesus morreu por todos. O Senhor entregou-se e deu sua vida por todos. Ninguém tem o direito de pensar que Jesus pertence somente ao grupo de sua igreja ou à sua facção religiosa. A isto se dá o nome de fundamentalismo religioso, cujas consequências são as mais danosas para o mundo. A fé em Jesus é o fundamento do pertencimento a Deus e ao seu reino. E sobre isto Jesus disse com clareza: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 16 ao 21. Pensemos nisto, na advertência de Jesus que disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a carta magna do reino de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 15. E até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.